Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória. Em nome de Jesus, hoje a gente vai entrar aqui na leitura da palavra, que está aqui no livro de João, capítulo 8. Quem puder pegar sua espada, sua Bíblia, vamos entrar aqui na leitura. O tema dessa mensagem é a mulher adúltera. Amém? A partir do versículo 1. Então cada um foi para a sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. E os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, fizeram ficar em pé diante de todo, e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para acusá-lo. Mas Jesus se inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo de cada vez, começando pelo mais velho. Jesus ficou só e com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles? Aonde estão aqueles que te acusam? E ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Ela disse, declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. No entanto, Jesus estava pela manhã no templo, ele estava ensinando. É interessante que Jesus passou a noite orando no Monte das Oliveiras. E logo quem ora, com certeza tem autoridade para ensinar. E é por isso que tantas pessoas de toda a personalidade eram atraídas para ouvir os ensinamentos de Jesus. Nesta introdução já temos uma lição espiritual muito interessante. É que um dos segredos do ministério de Jesus, que fazia tantas pessoas serem atraídas pelos seus ensinos, não era apenas a sabedoria e a inteligência nas palavras, mas também tinha a oração. De repente, o culto é interrompido aos gritos. Os fariseus e os escribas trouxeram uma mulher que foi apanhada em adultério. E agora vamos aprender sobre uma sentença que temos neste texto, diante desse ato de adultério dessa mulher. Essa mulher foi flagrada, pegaram ela e levaram para Jesus. O texto é claro que quando os fariseus e os escribas chegaram, o ato estava acontecendo. Está lá no livro de João, que a gente acabou de ler, no capítulo 8, versículo 4. Ela foi apanhada no próprio ato. Ou seja, quando eles chegaram, a mulher não estava sozinha. O homem que cometiu o adultério com ela, estava com ela. Mas os fariseus e os escribas não se levaram para Jesus. Apenas levaram a mulher. Por quê? Porque eles não estavam preocupados com a justiça ou com a verdade. O que eles queriam era usar a mulher como isca para testar Jesus.
Os fariseus e escribas são assim. Falo da verdade e falo da justiça, mas não se preocupa com a verdade e nem com a justiça. E qual era os testes que eles queriam aplicar em Jesus? Se Jesus dissesse que poderia apedrejar, eles diriam que Jesus não estava coerente com o que pregava sobre o amor e o perdão. Se Jesus dissesse que não era para apedrejar, eles diriam que Jesus estava contrariando o próprio Pai que enviou a lei por intermédio de Moisés. Lá no livro de João 8, versículo 5, alegando que Jesus não era o Filho de Deus, ou seja, claramente esse era o teste, mas não tem como reprovar Jesus em teste algum, porque ele é a própria sabedoria e nele não há erro. Jesus simplesmente os questiona: quem dentre vós não tem pecado? Se tiver alguém, atire a primeira pedra. Ao perguntar de Jesus, colocou aqueles homens em uma sentença da própria consciência. Na mesma hora, Jesus fez eles pensarem e sentirem a consciência que eles tinham pecado. Porque é possível esconder o pecado no exterior, diante das pessoas. É possível mentir e dizer que não tem pecado, mas diante de Jesus não tem consciência que consiga esconder o pecado. É simplesmente perguntar de Jesus. Colocou eles na sentença da consciência, os fazendo sentirem acusados, e foi saindo de um por um, a começar pelo mais velho, João 8:9. E foi só Jesus começar a falar, a acusação começou a ir embora. As pedras que estavam preparadas para matar a mulher acusada começaram a cair por terra. Ou seja, diante das acusações, os acusadores vão começar a se sentir o peso do próprio pecado. Vão soltar as pedras e vão ter que ir embora. Porque o propósito de Deus nunca foi apedrejar, mas sim perdoar. É claro que estamos falando de algo que acontece mediante o arrependimento. Deus sabe de todas as coisas e sabendo do sentimento que a mulher teria diante dele. Quem vai embora são os acusadores. A intercessão de Jesus não é matar, mas sim gerar a vida e a vida nova em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, versículo 17. Como está escrito aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Amém? A sentença de Jesus. Ficando só Jesus e a mulher, teremos agora uma sentença de Deus para a mulher. Jesus imediatamente pergunta à mulher: onde estão teus acusadores? Quem sabe ela, sem olhar e pensar que eles ainda estavam ali, mas Jesus diz a ela: olhe para trás e os procure. Às vezes, Jesus vai nos dizer para olhar para trás, para vermos o caminho que já fizemos sendo acusado, e o caminho de sofrimento que já fizemos, e o caminho da humilhação, mas que agora será um caminho de perdão e honra de Deus. O que vê quando olha para trás? Quando ela olha para trás, ela vê que ali só havia pedras no chão. Mas mesmo as pedras que foram preparadas para matá-la estão no chão, ou seja, caíram por terra, e os acusadores foram embora. No mesmo caminho que havia pedras preparadas para te ferir, no mesmo caminho
as pedras vão cair por terra e a sentença de Deus é o perdão. Os acusadores foram embora. E a mulher acusada ficou. No texto mesmo, a gente podemos encontrar algo bem interessante que é revelar o real motivo de algumas pessoas não ficarem perto de Jesus e a outras ficarem. Veja que aqueles homens tinham Jesus apenas como mestre. Versículo 4. Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato. Temos diversos mestres. E quem procura o mestre quer apenas resposta e instruções. Mas poderão se afastar depois e não querer estar sempre junto do mestre. E na Bíblia, todos que viram Jesus como mestre não ficaram com ele. O exemplo do jovem rico, Judas, e esses fariseus e escribas. Mas todos os que viram Jesus como Senhor, esses ficaram com Jesus e não quiseram se afastar. Veja que essa mulher não o considerou como mestre, mas sim como Senhor, e por isso ela ficou. Versículo 11. Ninguém, Senhor, disse a ela, declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. E ela disse, ninguém. Pedro, mesmo negando a Jesus, teve Jesus como seu Senhor. Pedro ficou com Jesus. Zaqueu iniciou a conversa chamando Jesus de Senhor. Imediatamente Jesus entrando em sua casa e disse, hoje chegou a salvação aqui. Está lá no livro de Lucas 19, 7 ao 8. Jesus se preocupa com o que fazemos, com o tamanho do pecado. Jesus não questiona qual é o pecado. Isso é coisa de fariseu. Jesus quer saber uma única coisa. Você vai embora ou vai ficar perto de mim? Eu sou mestre ou eu sou o Senhor para você? Quem tiver Jesus como Senhor, não mais terá prazer no pecado e jamais vai querer se afastar dele. Estará sempre desejando a sua graça e o seu perdão. O que é interessante é que hoje vivemos no mundo onde o que tem de fariseu e escriba, o que a gente vê hoje que as pessoas hoje querem costurar o véu. Quantos fariseus que se diz ser crente, quantos escriba, e tudo que fazem é querer apontar, nos julgar, nos atacar. Porque os fariseus por fora, eles eram homens bem arrumados, homens ali, os estudiosos da lei de Moisés. Mas era o próprio Satanás em pessoa ali para estar apontando, acusando. E no livro do Novo Testamento, a caminhada de Jesus, eles não acharam nenhum erro em Jesus. Tentaram achar. Então tentaram encontrar algum erro em Jesus. E não achando, olha o erro que eles querem encontrar em Jesus, que está no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 8. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com a mão impura. E ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora. Os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. É como estamos vivendo nos dias de hoje.
O que tem de gente tacando pedra, matando ovelha. Mas hoje eu profetizo sobre a tua vida. Que aquelas pessoas que estão com a pedra na mão para te apedrejar, pegue todas essas pedras e vai fazendo o degrau da escada do teu ministério. Vai subindo, buscando mais a Deus, descendo mais na olaria do Senhor, obedecendo mais à vontade de Deus. Não permita que esses religiosos, esses hipócritas, esses fariseus, venham destruir o teu chamado, o teu ministério. Porque o único que estava ali, que poderia acusar aquela mulher, era Jesus. Agora o que é interessante, é que eles pegaram a mulher. E o homem, porque só queriam apedrejar a mulher. E o homem que estava no ato do adultério, por que não foi levado também? Porque só vieram querer pegar a mulher, apedrejar a mulher? Porque desde o tempo de Jesus já tinha uma diferença entre a mulher e o homem. É como no dia de hoje, que querem dizer que a mulher não pode ser pastora, que a mulher não pode ser bispo, que a mulher não pode pregar, que a mulher... São tantos que querem se julgar. Muitos querendo ser Deus, dizendo quem pode e quem não pode. Muitos querendo ser Deus para dizer essa mulher não pode ser pastora, essa mulher... Entenda uma coisa. Deus, ele usa quem ele quer, quando ele quer, na hora que ele quer. Quem somos nós como ser humano para dizer se aquela mulher pode ser pastor ou não? Até porque Deus, ele está nos últimos tempos, Deus, ele está levantando aquelas pessoas que abrem o coração para ele. E não é eu e não é você que vai olhar para aquela pessoa e vai dizer, não, essa pessoa não tem como mudar, essa pessoa jamais vai mudar. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. É tanta gente, é tantos religiosos hipócritas querendo ser Deus e querendo ser o Espírito Santo para dizer que aquela mulher não pode ser levantada, para dizer que Deus não pode usar aquela mulher, para dizer que aquela pessoa nunca vai mudar. Entenda uma coisa, quem trabalha na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Ele vai limpando, ele vai tirando o pecado, ele vai tirando a ansiedade, ele vai tirando o rancor, ele vai tirando o ódio, ele tira a mágoa, ele tira o vício, ele liberta. Não é você que faz isso não, até porque a gente não faz nada, a gente não somos nada. Não somos nem merecedor de falar o nome dele, mas pela graça dele, pela misericórdia, ele nos concede estar na presença dele, porque não somos merecedor. E muitos querendo ali se achar perfeito, somos falhos, cheios de defeito, porque lá no livro de 1 João diz que aquele que diz que não tem pecado já está pecando porque está mentindo. Todos nós somos cheios de falhas, cheios de defeito. Porque a Bíblia não diz que não existe mulher. Até porque naquele tempo era até difícil levantar uma mulher, porque tinha aquelas profetisas de Baal. Tinha aquelas adivinhas na época. Por que você quer pegar a pedra e apedrejar aqueles que Deus está levantando? Por que você quer pegar pedra e tacar pedra naqueles que Deus está fazendo a obra? Eu vejo tantos aí perdendo tempo, atacando a irmã, atacando o irmão, tacando pedra no outro irmão, tacando pedra. Por que você não pega os dons que Deus te deu e ganha alma para Jesus? Por que você não vai fazer o ID em vez de estar perdendo tempo atacando? Até porque entenda uma coisa, cuidado com aquele que você quer tocar, aquele que Deus ama, aquele que Deus está cuidando, aquele que Deus está preparando para fazer a obra dele. Você está querendo se meter na frente para atrapalhar, você vai bater de frente com Deus e você vai tomar peia. É por isso que eu vejo tanto crente com a vida toda atrapalhada, toda atrasada, porque você passa dia após dia tentando achar o erro na vida dos outros irmãos, querendo julgar. Já pensou?
Você que é religioso, você que se acha um homem exemplar ali na presença do Senhor, né? Porque que nem quando Jesus foi escolher lá Mateus, que tinha os fariseus: Senhor, eu oro 3 vezes por dia, eu jejum. Mas por dentro estava igual sepulcro. Lá no livro de Salmos, capítulo 105, versículo 15, diz: ai daqueles que tocam em um dos meus ungidos. O que o Senhor quer dizer nesse versículo? Ai daqueles que tocam naquele que eu escolhi para fazer a minha obra. E você quer tocar, você quer julgar, você que está com a mão cheia de pedra e só passa dia por dia atacando pedra naquele. O que eu tenho visto, crente, até tuas bênçãos estão atrasadas, tuas bênçãos estão presas. Por quê? Porque você, em vez de fazer o que Deus te mandou tu fazer, a obra dele, pregar a palavra, você quer perder tempo atacando o irmão, você quer perder tempo para dizer que aquela irmã não pode ser pastora, que aquela irmã não pode ser diaconisa, que aquela irmã não pode ser bispa. Por quê? Por que você não deixa para Deus julgar? Por que você não deixa para Jesus julgar naquele grande dia? E por que você não vai aumentar teu galardão fazendo a obra, fazendo o que Deus te escolheu para fazer? Deus não te escolheu. Porque entenda uma coisa, você dá legalidade para Satanás. Você está se tornando inimigo, você está se tornando discípulo de Satanás. Se levantando ali para atacar, para apedrejar. Tem irmão que não tem mais nem força. Já está se arrastando no caminho do Senhor. Está tendo poucas forças. Mas está ali continuando e você chega e ainda quer tacar pedra. Quer julgar o erro do irmão, quer julgar o erro da irmã. A gente não está aqui para julgar e atacar ninguém, a gente está para ajudar, porque um dos mandamentos de Jesus é amar o próximo como a ti mesmo. Não é apedrejar o próximo. O que me chama a atenção nessa mensagem é por que não trouxeram o homem também? Por que só trouxeram a mulher? Só que naquele momento que Jesus começa a escrever ali no chão, e ele diz: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Naquele momento o Senhor já estava trabalhando na mente e no coração dele, fazendo eles lembrar de cada erro, cada pecado, cada falha que eles têm, e mostrando para eles que eles são falhos, que eles são pecador. E naquele momento ele estava tendo mais um pecado, porque ele estava julgando aquela mulher. E Deus não nos chamou para a gente julgar ninguém. Ele nos chamou para a gente ganhar alma, pregar a palavra, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Deus nos chamou para a gente orar para libertar os cativos e aqueles que estão ali oprimidos pelo inimigo. E hoje eu quero dizer para você: muda esse teu pensamento e pede para Deus: Senhor, arranca de dentro de mim esse mal de eu estar julgando aquele que eu estou vendo, porque muitos querem estar julgando pela aparência. Porque eu vou te dizer uma coisa: nem todos que reluz é ouro. Nem todos aqueles que estão lá de paletó, que estão se mostrando, que você olha, você diz que é crente, mas não passa de mercenário, não passa de mentiroso. Não passa daqueles que querem sugar as lãs da ovelha. E tem gente que acompanha. Porque tinha gente ali que ainda julgava Jesus. Jairo era um. Mas quando precisou, foi atrás de Jesus. Solta a pedra que está na tua mão. Pare de estar
tacando pedra naquele que Deus escolheu. A gente não está aqui para dizer se aquela irmã pode ser pastor ou não, se aquele irmão pode ser usado ou não, se aquele irmão ele vai ser mudado ou não. Porque quem muda, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. E quem vai nos julgar naquele grande dia vai ser Jesus. Entenda uma coisa, porque hoje ele é o nosso advogado, mas naquele grande dia ele vai ser juiz. E muitos vão até, olha, entenda. E muitos vão dizer, Senhor, eu preguei, eu curei em teu nome, eu levei tua palavra. Porque o Senhor disse que nos últimos tempos derramará do seu Espírito sobre toda a carne. E o Senhor vai dizer, afasta daqui porque eu nem te conheço. Então o que você está fazendo? Se você está na obra do Senhor, e por que você está julgando o próximo? Por que você está atacando pedra? Por que você está com a mão armada ali para atacar pedra naquela pessoa que Deus escolheu para fazer a obra? O que eu tenho visto de pregador dizendo que aquela irmã não pode ser apóstola, aquela irmã não pode ser bispo, sabe? Muitos querendo ser Deus. O que eu estou vendo de pessoas querendo ser Deus para dizer, daqui a pouco vão dizer, olha Deus, tu está errado, porque tu está escolhendo aquela dali, não está na tua palavra. E o Senhor vai olhar para ti e vai dizer, vem cá, tu quer dizer como é que quer me ensinar como é que eu trabalho? Porque antes de tu existir, eu já existia. Antes de o mundo ser criado, eu já existia. Eu criei tudo, eu dou a sabedoria, eu escolho quem eu quero. Um dia desse eu ouvi numa ministração, o irmão veio com essa mensagem, se a mulher podia ser pastora, se a mulher podia ser usada, porque ela era mulher. E o pastor respondeu para ele, me explica se a nossa alma e o nosso espírito ele tem sexo. Deus te chamou para ganhar a alma. Deus não te chamou para você matar a fé de ninguém. Deus não te chamou para você atacar ninguém. E você que está sendo apedrejada, pegue todas essas pedras, pega todas essas calúnias, pega toda essa difamação, pega todo esse apontamento e entrega na mão do Senhor, de joelho ali orando, fala, Senhor, me cobre com teu sangue, me livra de todo esse mal, porque eu estou aqui para fazer a tua obra. Não permita que ninguém abale a tua fé. Não permita que ninguém fique entre você e o teu chamado. Não permita que ninguém te tire do caminho do Senhor. Porque se estão te apedrejando, porque se estão falando mal de você, porque se estão te julgando, só entrega na mão do Senhor. Mas não desista, não pare. Deixa te apontarem. Pegue toda essa pedra. Pegue todo esse julgamento e ajunte. E vai fazendo a tua escada. Cada pedra que te tacarem, coloque ali para fazer o teu degrau. Para você subir para o caminho da vitória. Porque o nosso caminho da vitória é estar naquele grande dia. Na cidade santa. Ao lado de Jesus. O inimigo vai levantar muitos. Principalmente você que é usado. Principalmente que você tem os dons ali aperfeiçoado, que você é usada por Deus. Você vai ser muito apedrejada. Mas deixa te julgarem, deixa te apontarem. Só continue perto de Jesus. Porque Ele não vai te julgar. Muito pelo contrário. Ele vai quebrar todo o mal que estão lançando sobre a tua vida. Tem irmão aqui que pergunta de Deus, Senhor, por que a minha vitória não chegou?
Senhor, eu oro, eu jejum, eu busco. Por que a minha vitória não chegou? Porque você não para de atacar aquele quem Deus escolheu para fazer a obra dele. Você jejuma, você ora, você busca, mas a tua boca, a tua língua, tu não para de atacar o irmão, de falar mal do irmão, de apedrejar, querer julgar o irmão conforme a aparência do irmão. Se o irmão errou ali, você está atacando pedra em cima de pedra em cima do irmão. Essa mulher foi pegada no ato do adultério. Mas ela não estava no adultério só, tinha um homem. Em vez de você querer tacar pedra, leia a palavra. Quando coçar a tua língua para atacar o irmão, matar a fé do irmão, julgar o irmão, tramar contra a vida do irmão, lembra, quem escolheu ele foi Deus. Porque o Senhor diz lá no livro de Jeremias: desde o ventre da tua mãe eu já te escolhi. E lá no livro de Isaías 49, se não me falta a memória, versículo 15, diz: pode uma mãe esquecer do seu filho, mas eu jamais esquecerei daquele que eu escolhi. Então hoje, como esses fariseus, esses que se diziam ser santo, esses que se diziam ter uma vida no altar, esses religiosos que querem julgar pela aparência, pelo erro. Porque se o irmão errar ali, tem uns que não pegam mais nem pedra, estão pegando um pedaço de pau para atacar no irmão, para atacar na irmã. Aí depois não sabe porque tua vida está toda enrolada. Depois tu não sabe porque tá tudo, a tua vida financeira está toda enrolada. Depois tu não sabe porque está cheia de enfermidade sobre a tua casa, sobre a tua vida. Aí tu não sabe porque tu não consegue mais pensar direito, tua mente está embaraçada. Tu não sabe porque que tu está vivendo uma vida atribulada, porque tu não para de atacar aquele a quem Deus escolheu. Eu não posso julgar nem aquele que está lá fora, imagina o que está dentro. Quem vai fazer isso daí é Deus. Quem eu penso que eu sou para julgar o irmão? Quem eu penso que eu sou para pegar pedra e atacar no irmão? Jesus ali abaixou a cabeça e começou a escrever na areia. Perdoa, Senhor, dá até vontade de rir, porque o homem querendo ali armar contra Jesus, armar contra o próprio Deus, que antes deles abrir a boca, o Senhor já bradou no coração, porque Jeremias 17:10 diz: eu sou aquele que eu esquadrinho o coração e a mente. Daniel 2:22 diz: eu trago à tona o que está em oculto, o que está escondido, o que está no mais profundo ali. Eu sei o que está ali, porque de mim não esconde nada. Naquele momento ali que Jesus começa a escrever, ele não está só escrevendo no chão, mas já está bradando no coração e na mente dos fariseus, trazendo ali até o que eles tinham esquecido, que eles tinham feito. Mas ele estava mostrando ali o pecado deles. Já pensou? Você que taca pedra, você que julga, já pensou se Deus desce e bota um telão do teu lado e mostra teus pensamentos, teu desejo, o teu coração, o que tu faz? Eu queria ver como é que você ia ficar. Tu não ia saber nem onde meter a tua cara. Jesus, ele está às portas. Então se preocupa
em buscar a santidade, se preocupa em se aproximar mais de Jesus. E deixa que quem vai julgar naquele grande dia é Deus. Jesus ele não chamou para a gente julgar e apontar ninguém, não. Porque isso daí já tem o Satanás para fazer isso aí. Mas naquele grande dia, ele também vai receber a punição dele. Naquele grande dia, ele também vai receber a sentença dele. Mas que a partir de hoje, muda teu pensamento, pede para Deus tirar isso de você. Quando a tua língua começar a coçar, começa a dar glória a Deus e falar: o sangue de Jesus tem poder. Pede para Deus te libertar desse mal. Porque o que eu tenho mais visto é crente querendo ser Deus. É crente querendo ser o Espírito Santo de Deus. Como assim, irmão? Querendo ser Deus? Dizer quem pode e quem não pode ser usado. Porque quem escolhe é Deus. Quem nos escolheu foi Deus. E como assim, querendo ser o Espírito Santo? É porque tem pessoas que querem olhar para aquele ser humano ali, principalmente aqueles que estão na rua, que estão no mundo das drogas, querem olhar: não, esse daí não tem mais jeito. Vem cá. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai bradar, vai limpar, vai cuidar, vai... Não somos nós. Nós fomos chamados para anunciar a segunda vinda de Jesus. João Batista foi preparado ali para anunciar a vinda de Jesus. A gente estamos sendo preparados para anunciar a segunda vinda de Jesus e alertar aqueles que estão no mundo perdido ali. E que essa mensagem chegue até o seu coração. Que Deus abençoe a cada um de você. E que a partir de hoje você reflita. Porque quando você parar de apedrejar aquele a quem Deus escolheu, a tua vitória, as tuas bênçãos vai começar a chegar até você. Você vai ter mais paz. Você vai sentir um alívio no teu coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus.